das pessoas que estão ministrando as aulas, das pessoas que estão administrando a nossa igreja, Deus. Obrigado, porque mais uma vez estamos aqui para dizer, Senhor, que lição. Dá-nos o teu ensinamento, Senhor, e acima de tudo, nos faz perseverar no teu caminho. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, Roberto. Bom, como eu disse, eu não sei se todos estavam aqui, tá? Nós vamos fazer, pelo menos essa primeira meia hora da aula, tentar fazer ela andar, porque o assunto é longo e a gente pode ter o risco de não conseguir cumprir em uma hora, e esse é meu objetivo aqui, né? Cobrir esse assunto todo em uma hora. Assim que o presbítero Valdemar me convidou para dar essa aula, né, eu automaticamente me lembrei desse livro aqui, que nós já uma vez já demos aula na classe do patrocínio e minha, né, quando nós falamos sobre o livro do Apocalipse, tá? E eu lembrei desse livro e queria fazer um resumo para vocês, tá? Porque realmente é um livro muito interessante, ó. O livro, não sei se vocês estão vendo aqui, olha, né? É um livro do John Stott, que é O que Cristo Pensa da Igreja, né? Este livro é um livro muito interessante. Aqui eu vendo pela dedicatória, que acho que foi a Cleusa Moro que deu para a dona Ivani, né? E a dona eles me emprestaram aí esse livro pela segunda vez. E eu recomendo realmente que quem quiser entender todos os detalhes dos 3 primeiros capítulos do livro do Apocalipse, né, que compre este livro, porque ele trata de todos os detalhes ali, né? Ele é muito completo. E nós aqui não vamos conseguir entrar em todos os detalhes, de todas as interpretações, de tudo aquilo que está descrito nesses 3 primeiros capítulos, porque não há tempo hábil, né? Nós vamos estudar as 7 cartas da igreja, mas não todo o conteúdo da carta. Nós vamos estudar apenas uma pequena mensagem que Jesus Cristo tem para cada uma daquelas igrejas, né? Então não será possível a gente entrar em todos os detalhes, né? Afinal, o livro de Apocalipse ele é cheio de interpretações, ele é recheado de figuras de difícil compreensão, né? Mas um bom livro, né? De repente até repetindo uma aula aí, uma classe sobre o livro de Apocalipse, é bem possível a gente interpretar e entender. O que, aliás, acho que algumas pessoas vão concordar comigo, né? Apocalipse não foi a melhor tradução que poderiam dar ao livro, né? Porque no final de contas essa palavra no grego ela significa revelação. Inclusive quem for olhar a Bíblia, né, americana vai ver que o livro de Apocalipse se chama Revelation, né? Porque é o livro da revelação. E para nós no português essa ideia do Apocalipse nos dá uma ideia do fim dos tempos, do que realmente ele é, né? Mas de uma catástrofe, uma série de acontecimentos ruins. E para o cristão, na verdade, o livro do Apocalipse nada mais é do que a vitória final e definitiva, né, de Cristo. Então, para nós é um livro de vitória. Então, por isso que às vezes a tradução não é a melhor possível, tá? Mas, bom, olhando o que diz respeito ao nosso estudo, né, de hoje, nós vamos ver que Jesus Cristo tinha para cada igreja uma mensagem específica para cada igreja, que fazia muito sentido para o contexto em que a igreja se encontrava, né, a época que a igreja estava vivendo do ponto de vista político ou geográfico, né, ou como vivia aquela cidade. E aí Jesus Cristo tem uma palavra para cada uma delas. E nós vamos entender se essas palavras ou se essas mensagens que Jesus Cristo tinha para cada uma dessas igrejas, se não valem para nós ainda hoje. Tá? Então, muito bem. Então, o título nosso é Carta à Igreja em Campinas. Porque ele escreveu Carta à Igreja lá de Éfeso, Filadélfia, Laodiceia, né, Tiatira, Sardes, Pérgamo, e uma carta à igreja em Campinas. Qual seria esse conteúdo? Né? E aí vamos ver, né, as 7 marcas de uma igreja verdadeira. O que Jesus Cristo espera, né,
de como é uma igreja verdadeira. Então, eu já vou ler em princípio aqui, mas se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, nós vamos ler Apocalipse, capítulo 1, os versículos de 9 a 20. Tá? Eu já vou ler aqui, que é para poder adiantar. Tá? Muito bem. Apocalipse 1, versículo 9 até o versículo 20. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve-o num livro e envio às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto. Mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas lhe hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Muito bem. Então, vamos lá. Desse texto aí, nós vamos fazer a interpretação dos principais pontos que nos interessam para o nosso estudo, tá? Nós vamos olhar todos os detalhes, né? Mas vamos olhar os principais pontos que interessam ao nosso estudo. Muito bem, em primeiro lugar, né? Quem escreve, muito provavelmente, né, o termo mais aceito é João, e esse João é o João apóstolo. Tá? Pode haver uma controvérsia em relação a quem escreveu, mas é João o apóstolo, a versão mais aceita de quem escreveu o livro do Apocalipse. Né? E João está na ilha de Patmos, preso, né? Ele está diante do Império Romano, ele está na ilha de Patmos, preso lá, em função do quê? Da propagação do Evangelho. Então João já é aí um preso político, digamos assim, né? Um preso religioso. Para propagar o evangelho, está preso na ilha de Patmos. E é nesta ilha de Patmos, então, que ele tem esta visão. E a visão, quem que ele vê? Né? Então, os elementos principais ali, né? Semelhante a filho de homem. O que ele vê ali é o Cristo já glorificado, né? As suas vestes, com os seus cabelos, as vestes brancas, essas vestes que Jesus Cristo está vestindo, né? É semelhante à veste de um rei, né? De um sacerdote. Tá? E os seus cabelos brancos, os olhos, toda a descrição de Jesus Cristo é dele glorificado. Né? Ele tem também 7 candelabros, e esses 7 candelabros não é tão difícil de interpretar, porque no próprio texto diz que os 7 candelabros, então, são as 7 igrejas. Né? E ele vê também 7 estrelas, que são os ministros ou os bispos dessas igrejas. Tá? São aquelas pessoas que estão à frente dessas igrejas. E tanto os candelabros como as estrelas emitiam luz. Então vejam que já nesta ideia, aí tanto a igreja quanto os seus ministros devem emitir a luz. E que luz é essa? Vós sois a luz do mundo. Tá? Para que essas igrejas, então, já se espera que elas estejam proclamando o evangelho e a mensagem de Cristo. Tá? Bom,
E Jesus Cristo, ele enxerga, o João tem essa visão de Jesus Cristo ali entre os candelabros, né? Depois, logo no capítulo 2, versículo 1, nós vamos ver que Jesus Cristo andava entre os candelabros, na ideia de que Jesus Cristo, então, visita a todas as igrejas, então ele visitava as 7 igrejas, e neste ato de visitar as igrejas, ele conhecia todas as igrejas, conhecia profundamente, conhecia como os olhos de Deus, que não olha simplesmente o exterior, mas olha o interior. Tá? E por que 7 igrejas? Porque 7 ele tem um significado, né? Ele tem 2 significados, basicamente, na Bíblia, né? 7 tem o significado da perfeição, ou 7 também tem o significado da totalidade. Logo, nós aqui já interpretamos que quando Jesus Cristo manda essa mensagem para 7 igrejas, na verdade, ele não está mandando uma mensagem apenas para estas 7 igrejas. Ele está mandando uma mensagem para todas as igrejas no mundo, durante o tempo. Logo, aqui nós já podemos entender que estas mensagens para as 7 igrejas também valem para nós hoje. Jesus Cristo descreve ali o que ele pensa e o que ele espera das igrejas ao longo da história. E se nós somos uma igreja e pretendemos então ser reconhecidos como tal, esta mensagem é para nós também. Tá? Muito bem, vamos olhar aqui, tá? No mapa, nós vamos olhar, aqui nós estamos com o mar Mediterrâneo, né? Aqui a Grécia, a ilha de Patmos, que é onde João aqui estava preso, tá? E aqui estão as 7 igrejas para as quais Jesus Cristo ordena para que João escreva as cartas. Veja que essa área aqui, a Ásia Menor, né, onde hoje é a Turquia. Então, essas 7 igrejas e essas 7 cidades, né, elas estão ali onde hoje se situa a Turquia. E veja que a sequência com que Jesus manda que João escreve a carta é essa aqui, ó, vai de Éfeso, depois para Esmirna, depois para Pérgamo, depois vem aqui para o oeste para Tiatira, vai descendo para Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Opa, desculpa. E Laodiceia. É a ideia, então, de que como se um carteiro pegasse essas cartas e seguisse ao redor do mundo, tá? Representada pelas 7 igrejas, mandando a mensagem de Cristo para todas as igrejas ao redor do mundo. Essas igrejas aqui, bom, nós estamos aqui diante do Império Romano, tá? Então, os romanos, eles construíam estradas ali, né? Então, elas eram todas comunicadas através de estradas dos romanos. Então havia uma grande possibilidade de você pegar então essa carta e seguir através das estradas e fazer esse círculo meio imperfeito, tá? Mas essa é a ideia, que Jesus Cristo então manda esta carta para todas as igrejas ao redor do mundo, tá? Representando nessas 7 igrejas. Tudo bem? Até aqui, tudo bem, gente? Eu acho que eu fiz uma bobagem aqui. Eu vou. Neuza, alguma pergunta aí no chat? Até o momento, não. Não? Então tá bom. Tá tudo bem. Então deixa eu voltar aqui, eu acho que eu descompartilhei aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Tá compartilhando de novo, né? Uhum. Sim. Muito bem. Bom, quais eram as dificuldades que as igrejas, então, enfrentavam? A tela, Eli. Ah, eu acho que eu compartilhei a tela errada. Não, Não, ampliar. estava correto. Só ampliar. Tá, não, peraí, acho que... Deixa eu compartilhar. É que você não estava no modo apresentação, só isso. Não, é que eu estava no outro, eu compartilhei a outra, por isso. Eu tenho que compartilhar a do modo apresentação. Espera um minutinho. Aqui, essa aqui. Muito bem. Bom, quais eram os desafios da igreja naquela época?
né? Em primeiro lugar, havia uma perseguição do Estado, tá? Então, a perseguição aos cristãos, ela começou ali com Nero, né, no Império Romano. Nero fez uma primeira perseguição aos cristãos, de 37 a 68 depois de Cristo, mas esta perseguição levou até a morte de Pedro, né, Pedro e Paulo, né, mas essa perseguição de Nero, ela está muito centralizada ainda em Roma. Depois, com o imperador Domiciano, mais tarde, que ela, na verdade, é mais desta época que nós estamos falando aqui, da construção do livro do Apocalipse, né? Aqui o Domiciano, ele faz, então, uma segunda perseguição aos cristãos, e aqui de uma forma mais ampla, e abrange, então, outras áreas, outras regiões do Império Romano. Tá? Então, havia, então, já uma perseguição física, né? Outros desafios que a igreja enfrentava eram desvios doutrinários e falsos profetas dentro da igreja, como vocês vão poder observar em alguns dos textos. Tá? Havia uns nicolaítas, que eram pessoas que pregavam uma libertação meio que esquisita, né? Assim, ó, se Deus já morreu por nossos pecados, né, podemos fazer o que a gente quiser. Afinal de contas, fomos todos salvos. Se Cristo morreu pelos nossos pecados, desculpe, podemos fazer o que a gente quiser. Afinal, nós estamos salvos. Nossos pecados, então, foram, né, lançados sobre a cruz. Então, com isso, eles acabavam pregando uma doutrina muito falsa dentro da igreja. Tá? Então, tinham ali esses nicolaítas, uma perseguição ali intelectual, né? E uma conduta imoral de alguns membros. Como não vamos poder observar, né, Jesus Cristo faz a condenação de uma conduta imoral de alguns, seja nos negócios, seja de ordem sexual, seja de ordem de idolatria, enfim. A igreja naquela época, então, ela sofria uma perseguição física, sofria ali uma perseguição intelectual e também moral. Artimanhas, né, que o diabo utilizava para atacar aquelas igrejas, né? E aqui fica uma pergunta para vocês, né? É diferente do que a igreja sofre hoje? Tá? Veja, nós ainda, pelo menos aqui no Brasil, por enquanto, pelo menos, né, nós ainda não sofremos uma perseguição física, né? Graças a Deus, nós temos muita liberdade aqui. Mas não é isso que se encontra, né, em todos os lugares ao redor do mundo. Nós temos alguns lugares onde existe uma perseguição física ainda hoje, né? Pessoas morrendo por causa do evangelho, né? Ah, agora, desvio doutrinários, falsos profetas, a gente tem visto aí muito, né, atacando, a igreja e desmoralizando ou trazendo dúvidas sobre o evangelho, porque pessoas que pregam um evangelho completamente deturpado, né. Constantemente também nos deparamos com umas condutas imorais, né, com pessoas que acabam deixando que o pecado, né, entre dentro da sua vida e dessa forma acabam desmoralizando a igreja. Então não é muito diferente. Veja que os mesmos desafios da igreja daquela época são os desafios que nós enfrentamos hoje. Tá bom? Muito bem. Vamos ler agora Apocalipse. Oi. Não, só para lembrar que nessa semana uma comunidade de traficantes no Rio montou um morro evangélico, né? Pois é. Isso, pois é, então, né? Existem. Estamos sofrendo as artimanhas de Satanás permanecem as mesmas. Então, essa mensagem ela é muito válida para nós hoje, né? Deixa eu correr aqui, senão a gente não vai conseguir cumprir. Apocalipse 2, versículos de 1 a 7. Nós vamos ler, então, a primeira carta, para a gente poder entender aqui, né, a estrutura destas cartas. Eu vou, de novo, gente, abrir aqui, e nesse trecho aqui eu vou ainda ler para a gente acelerar, tá bom? Apocalipse 2, versículos de 1 a 7, onde nós vamos interpretar aqui qual é a estrutura da carta, porque as 7 cartas, elas possuem a mesma estrutura, e nós vamos identificar a estrutura dessas 7 cartas agora, tá?
Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Primeira estrutura. Jesus Cristo, para todas as igrejas, em primeiro lugar, ele se apresenta com os seus atributos. Tá? Eu não vou esclarecer cada um dos detalhes aqui, porque não é essa a nossa intenção, tá bom? Mas eu só vou dizer a estrutura da carta. Então, em primeiro lugar, versículo 1, Jesus se apresenta, e sempre com seus atributos. Versículo 2, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Bom, após Jesus se apresentar, Jesus diz: conheço. Em todas as cartas vocês vão ver que Jesus conhece a igreja, ele anda no meio dela e conhece a igreja. Após dizer que conhece a igreja, exatamente por conhecer, Jesus Cristo então faz alguns elogios às igrejas e depois algumas condenações ou algumas exortações para a igreja. Tá? Então, em primeiro lugar, aqui ele diz: conheço, e começa um elogio. Né? E, versículo 3: e sofreste, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então, Jesus Cristo então faz alguns elogios. Depois, versículo 4, uma exortação, né? Uma condenação aqui. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei o seu lugar do teu castiçal, se não te arrependeres. Então, Jesus Cristo faz o elogio, depois ele faz uma exortação, e logo depois da exortação, ele dá a solução. Se o seu problema é esse, faça isso, e dá a solução para aquilo que Jesus Cristo estava exortando. Né? Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Né? Então, aqui já tem a ideia dos nicolaítas, que não era um problema na igreja de Éfeso. Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. No final, Jesus Cristo termina a carta fazendo uma promessa. E uma promessa de uma vitória, de um grande benefício que não é dado durante a sua vida terrena, mas o benefício é dado sempre na eternidade. Então, para as 7 cartas, elas possuem essa estrutura. Tá? A apresentação de Cristo através de seus atributos, a ideia de que Cristo conhece a igreja, ele vai sempre dizer: conheço suas obras, conheço o que tens feito, conheço a igreja. Elogios e censuras. Tá? E aqui ele faz um elogio inequívoco, né? A igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é a única igreja que tem somente elogio. Tá? E depois a igreja de Filadélfia tem muito mais elogio do que qualquer tipo de censura. Né? Por outro lado, existe uma condenação implacável. Né? A igreja de Laodiceia não recebe nenhum elogio, ela recebe apenas censuras, apenas condenações implacáveis. E a igreja de Sardes, muito mais condenação, muito mais censura do que elogio. Depois, já uma questão mais equilibrada entre o elogio de Cristo e a censura sobre os atos que eles estão fazendo, é Éfeso, Pérgamo e Tiatira. Né? Bom, elogios e censuras, faz a reprovação para algumas condutas, né? Recomendação, geralmente a recomendação, olha, se arrepende, né? Ou tenham perseverança, permaneçam firmes, tenham fé, tá? Então Jesus faz uma recomendação e uma promessa final, que só irá se cumprir na eternidade. Né? A vitória é dada somente àqueles que forem fiéis. Gente, até aqui eu consegui aqui, na primeira meia hora, que era a minha intenção, a gente abordar esta ideia do contexto e do
da estrutura da carta e de como este livro, ou como essas cartas eram escritas. Neuza, alguém tem aí alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida que queira? Não, ninguém se manifestou até agora, mas lembrando, aí que você está falando, quando ele partiu, ele falou assim, vou deixar o Espírito Santo, por isso que ele viajava nas igrejas, e viaja até hoje. Exatamente, exatamente. Ah, muito bem. Então, ou ninguém está entendendo nada, ou eu espero que alguém esteja entendendo, para não ter dúvida. Mas vamos seguir, excelente, então. excelente. Bom, obrigado, Roberto. Você sempre é o nosso incentivador. O Roberto não faz nenhuma censura, ele só faz elogios. Ele... Oi. Patrocínio. Pode falar, patrão. Talvez seja bom enfatizar um pouquinho a questão da tradução do nome Apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Então, até na língua inglesa, eles adotaram para o título do Apocalipse o nome de revelação mesmo. Claro, escrito em grego. Então, isso dá uma ideia, aquela ideia que você falou, de diferente daquilo que as pessoas falam quando se referem a Apocalipse, que é uma tragédia. Na verdade, isso é uma revelação que Jesus Cristo trouxe à igreja. Obrigado. Perfeito. Obrigado, patrão. Vamos lá. Então, gente, para cada igreja existe uma marca da igreja verdadeira, tá? E nós vamos então aqui estudar quais são essas 7 marcas da igreja verdadeira. Para a igreja de Éfeso, alguém agora pode ler para mim aí só o versículo 4 da igreja de Éfeso? Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém... Por favor, pode ler, irmão. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Muito bem. Veja, então, que Jesus Cristo então está querendo cortejar a sua igreja novamente. A igreja é a noiva de Cristo. Cristo é o noivo. E ele está dizendo assim, olha, volta para o primeiro amor. Né? É aquele relacionamento que parece que esfriou e que não está sendo correspondido. Existe aqui, então, a marca que a igreja ela precisa amar, e amar a Cristo, principalmente, antes de qualquer coisa. Vejam que ele diz ali, né, que vocês não têm aí o problema com os nicolaítas, ou vocês não aceitam, vocês rejeitam, vocês os expulsam, assim como eu odeio. E os nicolaítas, como eu falei, eram aqueles que vinham com doutrinas falsas. Né? Então eles tinham um cuidado doutrinário muito grande na igreja de Éfeso. Eles não permitiam que pessoas se desviassem das doutrinas verdadeiras. Porém, havia uma preocupação grande com a doutrina, mas nós precisamos entender que amar a Bíblia não necessariamente significa amar a Deus e amar a Cristo. Pode-se haver uma paixão pela palavra de Deus, pode haver uma paixão pelos escritos, até uma paixão pela Bíblia como um livro, mas isso é muito diferente de você amar a Deus. Pode haver dentro da igreja um apego muito preocupado, né, com as doutrinas, o que é bom, não estou dizendo que isso é ruim. Né? Aliás, a igreja presbiteriana se preocupa muito com as questões doutrinárias, o que é, né, o que é muito bom. Mas temos que tomar cuidado, porque não podemos esfriar o nosso amor. E o amor a Deus, o amor a Cristo em primeiro lugar. Afinal de contas, né, Jesus Cristo resumiu todos os mandamentos como o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas, o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Tá? Então, a primeira marca, que é o que a gente vê na igreja de Éfeso, o que Jesus Cristo quer, não se esqueçam do amor. A marca de uma igreja verdadeira é uma igreja que ama a Cristo em primeiro lugar, que ama ao próximo, né, como a si mesmo. Bom?
Segunda marca da igreja verdadeira. Agora aqui, então, gente, nós não vamos mais ler nós não vamos mais ler o texto inteiro da carta, né? Vamos ler apenas o texto que nos interessa para para a mensagem que nós queremos retirar de cada uma das cartas. Muito bem. Agora a carta à igreja de Esmirna. Alguém pode ler para mim Apocalipse 2, versículos 9 e 10. Conheço as tuas obras e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Muito bem. Aqui, a igreja de Esmirna, me parece já que eles já superaram a questão do amor. Afinal de contas, só está disposto a sofrer, a gente só está disposto a sofrer por quem a gente ama. E aqui Jesus Cristo está dizendo, a igreja que é uma igreja verdadeira, ela está disposta a sofrer por minha causa. Né? E aí nós vemos alguns sofrimentos que são retratados nesse pequeno trecho que nós colocamos. Né? Em primeiro lugar, a pobreza. Muito bem, veja, Esmirna, olha, não só em Esmirna, né, mas todas essas igrejas que nós estamos falando, na Ásia Menor, elas estavam envoltas num cenário de muita idolatria, tá? De culto aos outros deuses e também de culto e de uma adoração ao imperador. E isso era o que dominava na época. Então, em todas essas cidades, haviam templos a outros deuses, né, ídolos, havia também imagens do imperador, onde era necessário se queimasse incenso, né. O livro, como eu falei para vocês, ele traz todos esses detalhes para quem quiser entrar, para quem quiser poder compreender com mais detalhe todas essas questões de todas as igrejas. Mas essa é uma questão comum em todas as cidades. Tá? E provavelmente o fato dos cristãos de Esmirna não se renderem a estas práticas, poderia haver, então, um isolamento deles. Olha, vocês não conseguem emprego, vocês não conseguem, você faz o comércio, você não consegue comerciar, fazer o comércio, a não ser que seja com os cristãos, porque os demais não vão fazer esse tipo não vão permitir que vocês comercializem entre nós. E por causa disso, ou também uma outra ideia é que eles tinham uma conduta moral nos seus negócios. E por ter essa conduta moral nos negócios, eles perdiam algumas oportunidades, digamos assim, né? Oportunidades entre aspas. Por isso, então, que poderia haver essa pobreza. Mas a pobreza que se diz é fruto de uma vida moral, é fruto de uma conduta ética dentro dos seus negócios e dentro da sua vida. Eles sofriam com a difamação, né? Porque os judeus, por serem judeus, eles eram dispensados destas idolatrias. Porque eles se autodenominavam, eu sou judeu, então pela minha religião, eu então não estou liberado pelo Estado de prestar o culto ao imperador e de poder queimar incenso para eles e tudo mais. E aí eles se faziam então contendas e difamavam os judeus, os cristãos. Né? Jesus Cristo aí até faz uma condenação séria aos judeus. Né? São sinagoga de Satanás. Olha que termo forte, né? E os cristãos então eram difamados. Né? E é terrível você ser difamado, né? A gente tem visto aí hoje é mais fácil difamar alguém através das redes sociais, e como a gente se sente muito angustiado e muito ofendido, esse era o sofrimento que eles estavam passando, né? A prisão, o diabo lançará alguns de vocês na prisão, né? E até morte. Ser fiel até a morte. Jesus Cristo está dizendo assim, olha, vocês vão passar por sofrimento, seja fiel, ainda que venha a morte. Né? Então, a segunda marca
de uma igreja verdadeira, que nós vemos no exemplo de Esmina, é uma igreja que está disposta a sofrer pelo Evangelho. Né? Como eu descrevi aqui, os padrões morais de Cristo, eles não são populares. Eles são muito impopulares. A honestidade, a fidelidade conjugal, a gente estar contente com aquilo que a gente tem, ao invés de ficar cobiçando mais coisas, né? Fazer um autossacrifício em função dos outros, né? Provavelmente, pregar o evangelho sem nenhuma concessão, né, pode trazer sofrimento. Nós hoje somos bombardeados com novas ideias, com novos conceitos, né? E a igreja tem que se manter firme e não fazer concessões em relação ao evangelho, nas coisas que são essenciais. E isso vai trazer para nós, certamente, algum tipo de sofrimento, né? Quantas vezes, por não concordar com determinadas condutas, uma pessoa pode perder o emprego, né? Por não concordar com certas práticas, a pessoa perde amizades, ou é ridicularizada, seja na escola, na faculdade, no seu trabalho, né? Mas nós temos que nos mantermos firmes e temos em nós a marca da igreja verdadeira que nós aprendemos com Esmirna, que é uma igreja disposta a sofrer pelo evangelho. Eli, Oi. eu acho que essa palavra que você deu é muito importante, porque vai totalmente contra a teoria da prosperidade, da igreja que diz que quanto mais próximo de Cristo, mais riqueza, menos sofrimento, menos intensidade nas provações, e isso está totalmente contra a verdade do evangelho. A gente sabe que a igreja é provada nessas situações, entendeu? Cristo pode conceder bênçãos, mas isso não quer dizer que não vamos sofrer nesse mundo. Perfeito. E você já entrou, Débora, na terceira marca, né? Que é a verdade. Terceira marca da igreja verdadeira, a verdade. Agora alguém pode ler para mim Apocalipse 2, versículos 14 e 15, que é a carta à igreja de Pérgamo. Quem puder rapidinho aí encontrar e ler para nós. Mantenha a Bíblia aberta em Apocalipse 2, que a gente vai seguir 2 e 3. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. É isso? Isso. É isso. Deixa eu ver, eu não acompanhei aqui, gente, que eu fui olhar um... É o 14, né? 14 e 15, leu 15 também. Tá. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Isso. Tá? Muito bem. Então, nós vemos aí uma preocupação ou uma falta de preocupação na igreja de Pérgamo com a questão doutrinária. As pessoas estão se apegando a doutrinas que não são verdadeiras, né? Eu já expliquei lá as doutrinas dos nicolaítas e também de Balaão. Aí ele já esclarece mais o que as doutrinas de Balaão, né? Então, a questão não é que essas práticas serem aceitas, é pior do que isso. É pior do que essas práticas serem aceitas. É o fato de que isso era uma doutrina. Os nicolaítas, eles defendiam doutrinariamente de que isso era possível, cuja ideia é de que Jesus Cristo morreu por nós. E os nossos pecados, então, todos, estamos salvos dos nossos pecados, estamos livres, é um passe livre para pecar, né? Hoje, no sermão, hoje cedo, o reverendo Flávio falou para o senhor, nós não temos essa liberdade, né? Essa não é uma liberdade dada aos cristãos, simplesmente porque morreu, nós temos liberdade para pecar porque nossos pecados estão salvos, né? Estão pagos, né? Muito pelo contrário, nós temos que nós não podemos debochar do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Tá? Então, uma igreja verdadeira deve cuidar das doutrinas pregadas para seu povo e cuidar dessas doutrinas sem se esquecer do amor. Né? O Rupert Meldenius, né, essa frase é dele, é unidade nas coisas essenciais. Se vamos cuidar das doutrinas, vamos ver aquilo que é essencial. Dentro daquilo que é essencial, nós não podemos fazer concessões.
Mas vão ter liberdade nas coisas não essenciais. Se aquilo não é tão importante para a liberdade, né? Mas em todas as coisas, a caridade, né? E o amor, porque senão temos um risco de ir muito para a questão intelectual, da questão doutrinária, da discussão doutrinária, e nos esquecemos do amor. Esta é a mensagem para a igreja de Pérgamo. Olha, vocês têm eles faz alguns elogios, que nós não estamos olhando aqui, porque não é o objeto do nosso estudo. Mas, veja, vocês estão aceitando na sua igreja doutrinas que não são as doutrinas verdadeiras. Vocês precisam cuidar disso e voltar para aquilo que é a verdade, né? Aí não vamos lembrar qual é a verdade? É a mensagem de Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente já falou isso aí, não é o Bolsonaro, tá? Essa frase, olha, só citou. Mas a verdade é Cristo. Ele é quem é o Senhor da igreja. Conhece a igreja, sabe aquilo que ela está passando e conhece os seus atos. Tá? Por isso que aqui, terceira marca da igreja, apego às questões doutrinárias, cuidado com as questões doutrinárias, sem se esquecer do amor. Pregar a verdade. A Débora acabou de citar o que nós temos vendo, né, igrejas que se dizem aí evangélicas, né, pregando uma verdade que não é a verdade de Cristo. Pregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Tá? Então, este é um cuidado que hoje nós temos que ter também na nossa igreja. Okay? Quarta marca, a santidade. Tiatira, a carta à igreja de Tiatira. Alguém pode ler para mim, por favor, Apocalipse 2, versículo 20. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Muito bem. Tiatira, ela não é uma cidade muito grande, tá? Nem uma cidade muito importante. Mas Tiatira, ela tinha uma questão, ela tinha muitas associações profissionais, como se os sindicatos. Tiatira é São Bernardo do Campo. Tiatira tem os sindicatos das diversas profissões que estão nessa cidade. E esses sindicatos, eles promoviam festas, eles promoviam encontros, né? Nesses encontros eram praticadas orgias, eram praticadas também sacrifícios de animais que eram oferecidos a ídolos, e depois eles eram convidados, então, a comer esta comida, que era a comida dedicada e sacrificada a ídolos. E a condenação que Jesus Cristo está fazendo a Tiatira é porque eles estavam aceitando que as pessoas dessa igreja fizessem parte deste tipo de festa. Né? E aí vem o nome de Jezabel, não estou falando da segunda Jezabel, porque nós temos na Bíblia a primeira Jezabel, né? A mulher de Acabe, um rei fraco, né? Que permitiu então que a sua mulher usasse de toda a sua maldade, quisesse que ela matasse todos os profetas, né? E construísse templos e postes para ídolos. Então não se sabe de fato se essa Jezabel é uma mulher verdadeira realmente que existia ali na igreja ou se era uma figura. A ideia que o John Stott passa no livro é de que realmente é muito provável que houvesse então uma mulher ali que tinha o nome de Jezabel. O mais curioso é que Jezabel significa pura, santa, casta. Essa mulher, então, ela vai contra o que se diz seu próprio nome.
né? E aí ela vai e permite, então, e influencia, é como se fosse uma profetisa, né? E ensina ali a que a igreja pudesse participar desse tipo desses atos. E esses atos, então, estavam sendo aceitos pela igreja. E Jesus Cristo, então, faz uma crítica. Diz assim, o que vocês precisam? Vocês precisam de santidade. Alguém já vai abrindo para mim aí Efésios 1:4. Então, Deus nos separou para sermos santos. Essa é a expectativa que Cristo tenha, que nós nos afastemos desse tipo de prática. Veja que quando a gente fala da questão da, da, da verdade, né? Quando a gente fala da questão da verdade, a gente está falando da questão doutrinária. Aqui nós não estamos falando da questão doutrinária, nós estamos falando da questão ética, da questão comportamental. Esse tipo de prática estava sendo aceitada, era aceita dentro da igreja. Então, esta prática está sendo condenada. Não havia essa doutrina, mas havia a prática. Então, Jesus Cristo está aqui condenando e chamando a igreja para a santidade. Alguém pode ler aí Efésios 1:4? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Tá? Então, quarta marca, fomos chamados para a santidade. Essa é o que nos diz a mensagem para a igreja de Tiatira. Quinta marca, chamados para a realidade. Sardes, a carta à igreja de Sardes. Alguém lê, por favor, Apocalipse capítulo 3, agora já, né? Pode ler o versículo 1 inteiro. Alguém pode ler aí, Apocalipse 3:1? Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome do que vives e está morto. Conheço suas obras. Tem nomes, parece que vocês estão vivos, mas vocês estão mortos. Jesus Cristo pede, então, que a igreja viva uma realidade, que vocês vivam de acordo com aquilo que vocês pregam. Vocês têm uma aparência. A igreja de Sardes tinha boa reputação. Veja que se vocês olharem a carta toda da igreja de Sardes, eles não tinham problema com os nicolaítas. Né? Parece que não tinha nenhum problema doutrinário, parece que não tinha nenhum problema moral. Parece que eles viviam de uma boa reputação. Todo mundo olhava para aquela cidade lá e falava assim, nossa, a igreja lá de Sardes, puxa vida, né? Olha, eles construíram um templo. Né? No século 60 depois de Cristo, né, houve um grande terremoto que abalou essa região e praticamente quase destruiu todas as cidades. A igreja de Sardes, ela se orgulha de ter se reconstruído através, né, do seu próprio dinheiro, né? Pediu uma concessão ali para Roma para não mandar os seus impostos durante um tempo para que a cidade fosse construída. Então a cidade é uma cidade pujante, assim, né? Eles se reconstruíram muito rapidamente. Então, talvez as outras igrejas, ou os cristãos das outras cidades, olhassem para a igreja de Sardes e dissessem assim, puxa vida, né? Olha, aqueles cristãos lá, eles não têm problema dos nicolaítas lá dentro, eles não têm problema de doutrina, de conduta moral, mas Jesus Cristo conhece o interior, ele conhece a igreja. E aí ele diz assim, vocês têm reputação de quem está vivo, mas na verdade estão mortos. Né? Eles não viviam com Deus, viviam uma formalidade sem poder, uma reputação sem realidade, uma aparência externa sem integridade interna, uma demonstração sem vida, fala o John Stott, né, no livro dele. Em 1 Samuel 16:7, né, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, a quinta marca da igreja é a igreja que vive aquilo que ela prega. Uma igreja que vive a realidade.
A mensagem para nós é cuidado com a nossa hipocrisia. Alguém pode ler para mim Mateus 23, 27 e 28? E depois, alguém já lê para mim Apocalipse 3, 2 e 3. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Muito bem. Não precisa nem comentar, né? O texto ele já nos demonstra toda a preocupação que temos que ter com a nossa conduta e temos que viver de acordo com o que nós pregamos dentro da igreja, tá? É a realidade. Aí Jesus Cristo dá a solução, Apocalipse 3, 2 e 3. Ser vigilante e cuida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Muito bem. Então parece que ainda existiam alguns poucos ali que guardavam, né? E Jesus Cristo assim, ó, arrependa-te e volta para a realidade, tá? Então, realidade, a quinta marca. Sexta marca. Sexta marca é a marca da igreja que aproveita a oportunidade. Carta à igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, 8. Alguém pode ler para mim, por favor, Apocalipse 3, 8. Vai. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que põe de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Há muita discussão exatamente do que se diz respeito a esta porta, né? A Bíblia às vezes usa a porta, tem a porta estreita, a porta larga, mas a melhor interpretação que se pode dar a essa questão desta porta aberta é uma porta de oportunidade. E qual é a oportunidade? A oportunidade de servir, a oportunidade de anunciar o evangelho, né? A igreja, a cidade de Filadélfia, ela tem uma posição geográfica muito privilegiada. Ela tinha como se fosse a entrada para o interior ali da Ásia, né? Ela tinha boas estradas. Você vai precisar até fazer... Gente, vamos fechar o microfone, desculpe aí, mas fechar o microfone, por favor, né? Então, elas tinham essa posição geográfica privilegiada, ela tinha boas estradas que levavam ao interior. E ela já foi, de uma forma profética ali, né? Ela já era uma cidade missionária. Quando os gregos vão criar a cidade de Filadélfia, né, fundaram, o objetivo da cidade de Filadélfia era difundir já a cultura grega para o Oriente. Ela, afinal, era a porta ali para o Oriente. Então, os gregos tinham já essa intenção de que essa cidade já fosse, então, uma cidade que poderia difundir essa cultura grega. Então, a oportunidade que se coloca aqui diante da igreja de Filadélfia, esta porta aberta que tem, é a porta aberta para que essa igreja pregue o evangelho, que sirva a Deus e faça essa pregação do evangelho diante das oportunidades que são colocadas. E esta é a mesma marca que esperamos das igrejas de hoje, que através das oportunidades que são colocadas diante de nós, que a gente possa aproveitar dessas oportunidades para servir e também para anunciar o evangelho. Aqui Paulo já falava, porque uma porta grande e eficaz se me abriu. E há muitos adversários, em 1 Coríntios, quando ele escreve a carta aos Coríntios. Mas ele está ali pregando, e diz assim, existe uma grande porta, existe um grande trabalho a ser feito, e a oportunidade é grande. Estou encontrando corações famintos, corações que estão ávidos pelo evangelho. Essa é a marca da igreja. Sexta marca, a igreja que aproveita das oportunidades para anunciar o evangelho. Sétima e última marca, o fervor.
Carta à Igreja Laodiceia, Apocalipse 3, versículos 16 até 18. Alguém pode ler, por favor? Rapidinho, gente, nós estamos aí no final do nosso tempo aqui. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Isso, né? O que está faltando para essa igreja? Até o 18, por favor. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Muito bem. Veja que a igreja de Laodiceia, vocês nunca viram a igreja presbiteriana de Laodiceia, né? Porque para Laodiceia só existe condenação. Ninguém quer ser comparado com a igreja de Laodiceia. Para eles não houve elogio, só houve condenação. Né? Eles viviam um cristianismo morno, anêmico e até arrogante. Como eu falei para vocês, quando houve esse grande terremoto no ano 60 depois de Cristo, duas cidades ali pediram para que houvesse suspensão do pagamento de impostos para Roma, para que eles pudessem se reconstruir. Laodiceia pagou os impostos para Roma e se reconstruiu. Tamanha era a riqueza que existia dentro dessa cidade. A questão de ser morno é uma questão muito curiosa, porque em Laodiceia, próximo a essa cidade, haviam termas. Né? Essas termas, então, eles usavam a água dessas termas, eles traziam a água dessas termas através de arquedutos para dentro da cidade. Só que a água saía quente lá da terma e ela vinha aos arquedutos para chegar na cidade. E quando ela chegava na cidade, ela chegava morna. E eles sabiam que também não dava para beber essa água, porque você sabe o que acontece quando a gente bebe uma água morna. Né? Então, esse sentido, essa ideia de estar morno, eles entendiam muito bem o que era na igreja de Laodiceia. Eles sabiam que você ter uma água morna, quer dizer, não é nem quente que serve para o banho, nem fria que serve para beber. Né? Muito bem. Jesus Cristo, então, diz que vocês são cegos, nus e miseráveis. Né? Eles tinham muita arrogância. Eles tinham lá uma escola de medicina onde eles produziam esse pó frígio. Esse pó frígio era utilizado na oftalmologia, né, para a cura dos olhos. Mas olha, apesar de você ter o seu pó frígio que vocês tanto se vangloriam, né, vocês não conseguem enxergar a sua pobreza espiritual. Também em Laodiceia, eles tinham fábricas de tecidos, eles produziam uma lã, né, um tecido de lã muito famoso, né? Mas Jesus Cristo diz, vocês são nus, apesar da fábrica de tecido, vocês não conseguem se vestir e se apresentar de forma digna diante de Deus. Também, como eu falei, eles eram muito ricos, eles tinham bancos dentro na cidade de Laodiceia. Né? Mas Jesus Cristo fala assim, vocês são miseráveis, apesar de todo o dinheiro que vocês têm, vocês não podem comprar a salvação. Né? O que falta para a igreja de Laodiceia é o fervor do Espírito Santo, para que essas pessoas deixem de ser arrogantes, deixem de ser anêmicos, façam um evangelho, um cristianismo muito simplista, vamos dizer, metódico, litúrgico apenas. Né? Falta o Espírito Santo despertar nessa igreja um fervor, né? E podemos ver que Paulo escreveu Romanos, né? Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Né? Toma só um cuidado, que nós não falamos aqui de uma dedicação fervorosa, sem nenhum tipo de reflexão. Né? Para a gente, não estou querendo fazer nenhuma condenação aos pentecostais, mas para a gente não confundir um fervor, né, esvaziado, né? Mas reflexão. Por outro lado também, a reflexão sem uma dedicação também é uma paralisia. Então que haja um bom senso, que haja um meio termo,
para que haja, então, uma dedicação com reflexão, sendo fervorosos no espírito, para que haja, então, essa dedicação com fervor ao trabalho, ao evangelho, ao louvar, à adoração e à propagação do evangelho. A sétima marca da igreja. Então, resumindo, gente, as 7 marcas da igreja verdadeira. Tá? Para Éfeso, era o amor. A carta a Esmina, o sofrimento, sofrer pelo evangelho. Né? Estar disposto a sofrer pelo evangelho. Para o Pérgamo, o apego à verdade, né? As doutrinas. Para Tiatira, a santidade. O cuidado com a nossa vida espiritual. Né? Para a igreja de Sardes, cuidado com a hipocrisia, vamos viver a realidade. A igreja de Filadélfia, aproveite a oportunidade que se está diante de vocês para pregar o evangelho. Né? E façam isso com fervor, com temor a Deus. Tá? Então agora, para a nossa reflexão aqui, né? Quais dessas admoestações são válidas para a nossa igreja, né, no tempo em que vivemos? E são perguntas retóricas, né? Se tivéssemos o privilégio de receber uma carta de Cristo, então se tivesse mesmo uma carta à igreja em Campinas, né? Quais seriam os elogios e as reprovações contidas nesta carta? Como eu disse, a carta às 7 igrejas representa o todo. É uma carta para ser enviada a todas as igrejas ao longo do tempo, ao longo da história. Então, ela faz todo sentido para nós agora, para a nossa reflexão. Neuza, tem uma pergunta aí? O René, né, às 11h02, ele já questionava a Laodiceia. Eli, a igreja de Laodiceia seria aquela igreja totalmente fora do propósito nos dias de... Calma. A igreja de Laodiceia seria aquela igreja totalmente fora do propósito. Nos dias de hoje, há semelhança com um grupo de certas igrejas. Seria isso mesmo? Eu acho que a gente pode encontrar um pouco de cada igreja dentro de todas as igrejas, né? Eu acho que às vezes a gente tem alguns cuidados, algumas marcas são mais proeminentes em algumas igrejas, outras marcas são menos proeminentes em uma igreja. Algumas condenações vão fazer muito sentido para algumas igrejas, outras nem tanto sentido, como era o caso das 7 igrejas, né? Então, como aquelas 7 igrejas representam o todo, nós podemos entender que isso representa o todo ao longo da história. E hoje nós temos em todas as igrejas um pouco de cada um. Cabe a nós fazermos a reflexão e sabemos aonde que eu estou bem, aonde eu estou mal, né? E o que eu tenho que fazer. Porque se a gente ler depois com mais detalhe todas as cartas, nós vamos ver que Jesus Cristo dá a solução para todos os casos. Né? De uma maneira geral arrepende-te, arrependa e volte para os caminhos de Deus. Tá bom? Não sei se eu respondi, Renê, mas, gente, eu acabei passando aqui um pouquinho do tempo. Vou falar de novo para quem não viu, tá? O livro O que Cristo Pensa da Igreja, de John Stott. Se vocês querem entender com detalhes todos os termos, todas as colocações que são feitas aí nos primeiros 3 capítulos de Apocalipse, comprem este livro e leiam com atenção, porque ele é muito, muito, muito esclarecedor. Eli? Oi, Débora. Não, é a Camila. Oi, Camila, desculpa, Camila, que a Débora também pediu aqui. Imagina, fala primeiro, Débora. Você tem a primazia. Pode falar, Camila. A nossa classe é show. Pode falar você, Débora, desculpa. Então, eu fiquei encantada com essas admoestações para a igreja e com essas reflexões, porque eu acho que um livro como Apocalipse, que se propõe a falar dos finais dos tempos, os dias maus que a gente teria pela frente, ele se preocupa com a igreja. E hoje a igreja somos nós, em cada casa, em cada lugar que a gente está. Então, assim, eu acho que é uma experiência muito interessante a gente refletir isso para a nossa vida pessoal. Porque a gente está vivendo um tempo onde a gente não está podendo se congregar
como uma igreja formal, como uma igreja que a gente está acostumado. Mas cada um na sua casa, cada um no seu trabalho, quem está em atividade, está sendo a igreja local. Então, cada reflexão dessa, cada item desse serve para a nossa vida pessoal. Então, assim, João traz verdades que a gente tem que manifestar hoje, como se a gente estivesse vivendo o final dos tempos, e a gente tem refletido sobre isso, mas como vida individual nas nossas atividades. Será que nós estamos sendo verdadeiros? Será que nós estamos vivendo em santidade? Será que cada item que foi tratado, a gente tem que aplicar na nossa vida como corpo de Cristo, como igreja local? Débora, até interessante, o livro de Apocalipse, ele é dividido os primeiros 3 capítulos, né, ele falam de coisas terrenas. Ele fala, então, da igreja, e essa é a preocupação de Cristo, né, em falar da igreja, uma mensagem para a igreja terrena, hoje, na sua vida secular. Depois, a partir do capítulo 4 em diante, então é que ele fala das questões escatológicas, né, das questões do fim dos tempos, tá bom? Camila, antes, deixa eu só responder uma pergunta aqui, olha, deixa eu ver Adriana, onde encontrar o livro? Adriana, eu procurei o livro, não encontrei, tá? Até para comprar um tempo atrás, eu não encontrei. Eu procurei pela internet, eu procurei em estante virtual, não encontrei. Hoje eu encontro na casa do patrocínio, eu vou lá e peço emprestado. Mas então, se alguém souber aí, puder ver para nós, né, onde que a gente encontra esse livro, seria bem interessante, porque realmente vale muito a pena. Desculpa, Camila, pode falar. Imagina, vai bem ao encontro do que a Débora também refletiu. Que eu penso, que ouvindo, né, cada uma dessas marcas da igreja, o que me vem é que é uma reflexão para cada um de nós, de que igreja nós temos sido neste momento, para cada um, porque como nós somos o corpo de Cristo, é a igreja invisível, aquela igreja, então, que nós fazemos parte. Então, realmente, e às vezes, em um determinado momento, nós nos sentimos semelhantes a uma igreja, em outros momentos a outra. Então, acho que é uma reflexão, né? Uma reflexão de qual igreja nós estamos sendo e o que a gente precisa fazer individualmente para melhorar, né? Desculpa que minha cachorra está latindo aqui, mas excelente colocação, Camila. A gente Ela tem quer que tomar participar também. Excelente colocação. Quando nós estamos falando da igreja, nós estamos falando de nós, né? Temos que tomar cuidado para não terceirizar aí, né? Então, muito obrigado pela sua colocação. Imagina, eu que agradeço pela aula. Gostei do Rottweiler. Você viu o tamanho do Rottweiler. Gente, só para a gente encerrar, vamos orar então, só para a gente encerrar. Desculpe eu passar o tempo aqui. Oi, René. Oi. É o René. Pode falar, René. Antes de fazer oração, aproveitar que seu papai e mamãe estão fazendo 60 anos, né, de casados. Sim, fizeram. Um abraço nosso da classe para eles aí, tá? Muito obrigado, René. Legal, obrigado, Eli. Marquinhos. Oi. Obrigado pela aula, realmente muito esclarecedora. Eu queria, em nome da Escola Dominical, agradecer a todos os professores que deram aula especial esse mês, a você, a Marineide, Marçal, Reverendo Alexandre. Realmente foi muito bom. E para o próximo semestre, as aulas voltam ao normal. Então, cada classe volta às suas atividades normais a partir do próximo domingo. Só um lembrete, tá? Então, os links continuam os mesmos. Eu acho que o Marçal está nos acompanhando aí, depois ele pode confirmar. Mas os links continuam os mesmos. E uma coisa, para quem tem filho adolescente, jovem, e aqueles que ainda não fizeram sua profissão de fé, que se sentirem o desejo de se tornarem membros da igreja, mesmo à distância, e eles podem buscar o Hamilton, o
Cado ou o Renato, para que nós possamos montar uma próxima classe de catecúmenos. Eu chamo de catecúmenos ainda, né? Mas a classe Novos na Fé, para que eles possam se preparar para a pública profissão de fé. Tá? Então, esse é um apelo que a gente faz também, porque independente da nossa distância, nós precisamos ter novos membros também. Então, os irmãos continuem em oração por isso, porque a igreja precisa crescer. A igreja não pode ser morna. A igreja tem que estar em crescimento, aproveitar as oportunidades, como nós estamos aproveitando agora também, utilizando das ferramentas que Deus nos propiciou, que é a internet, que é esse tipo de coisa. Aproveitar as oportunidades. Obrigado, aproveitar as oportunidades, as portas abertas, tá? Que Deus nos abençoe. Obrigado, Eli. Marquinhos, o pessoal está pedindo aqui para eu compartilhar o material. Eu vou mandar o material lá na sala dos professores, tá? E aí, por favor, eu peço para que cada um compartilhe, então, dentro da sua sala. Tá ok. E o material está sendo gravado também. A aula está sendo gravada. Okay. Então, depois o Marçal pode disponibilizar para todo mundo, mas pode enviar esse material ao seu independente. Tem no chat aqui bastante gente pedindo para liberar o material. Tá bom? Então, gente, vamos orar só para encerrar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças a Deus por mais esta manhã, onde podemos, ó Deus, já louvar e adorar o Senhor através do culto, e podemos ter esta oportunidade, ó Deus, de estudar da Tua Palavra, e conhecer o que o Senhor pensa da igreja, o que o Senhor espera de nós, ó Pai, como cristãos verdadeiros, que querem ter em nós, ó Pai, as marcas que o Senhor espera de uma igreja que cumpre o seu papel no mundo em que vivemos, ó Deus. Que o Senhor esteja nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando forças para utilizarmos, ó Pai, de tudo aquilo que nós aprendemos na Tua obra, Pai. Nós te damos graças e pedimos para que o Senhor perdoe os nossos pecados e guarde-nos durante o restante deste dia, Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E, gente, o Marçal acabou de postar aí que todas as aulas gravadas estão no canal do YouTube da igreja. Isso. Então, entrem no YouTube, façam sua inscrição, acompanhem, compartilhem, porque é muito importante isso para a gente também, tá? Dê o seu like, o seu dislike. Ativar o sininho, que toda vez que aparecer, eles avisam você que chegou. Tá bom. Bom domingo. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado a vocês. Eli. Excelente aula, viu? Obrigado, gente. Graças a Deus. Muito bom, Eli. Valeu, meu amigo. Obrigado, Alexandre. É tricolor na cabeça hoje, meu amigo. Hoje nós estamos juntos, Alexandre. Tem um dó com esse tricolor. Vai torcer pro São Paulo hoje, Eli. Quem diz?